Olá! Bora mergulhar num assunto que, olha, tira o sono de muita gente, de muitas famílias e investidores. Como é que a gente pega aquele monte de imóveis que muitas vezes só dá dor de cabeça e transforma num legado de verdade, seguro e que rende dinheiro? Vamos entender isso direitinho? E a gente já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. Esse patrimônio todo, esses imóveis, eles são de fato um ativo, algo que está gerando valor? Ou, na real, virou um passivo? Um problema cheio de risco e custo que ninguém estava vendo? Pois é, a realidade para muita gente é que ter imóveis que era para ser sinônimo de segurança vira um caos completo, sabe? Especialmente para quem recebe uma herança. De uma hora para outra, a pessoa se vê no meio de uma confusão, sem a menor ideia de por onde começar a arrumar aquela papelada toda. E essa bagunça toda aparece de várias formas, né? É documento perdido, é aquele susto com imposto de transmissão, o tal do ITBI, ou ITCMD, que é o da herança. Fora os contratos de aluguel que são super frágeis. E olha o pior de tudo, o risco, que é bem real, de uma dívida do trabalho, de um negócio, acabar contaminando os bens da família. Aí a herança vira um campo minado, um problema gigante para todo mundo. Mas calma, a notícia boa é que tem saída. Existe sim um caminho bem estruturado para sair desse caos e chegar a um cenário de controle total, com segurança e, claro, com rentabilidade. Olha só que interessante essa comparação. Ela mostra tudo. De um lado, o caos. Documento espalhado, risco legal para todo lado, imposto sendo pago sem estratégia nenhuma. Do outro, com uma gestão profissional, a história muda completamente. A gente vê dossiês digitais, tudo organizadinho, riscos mapeados, planejamento de impostos. Fica muito clara a diferença entre só apagar incêndio e construir um legado de forma inteligente e proativa. Tá, mas como é que se faz essa transição na prática? A resposta está numa metodologia que se apoia em 6 pilares. Pensa neles como se fossem as colunas que sustentam um prédio. São a base de tudo para proteger o patrimônio. E aqui estão eles, os 6 pilares, e eles contam uma jornada, saca? Começa com a compra certa, depois otimizam-se os impostos, aí se organiza tudo numa estrutura chamada holding. Com tudo no lugar, é a hora de fazer o aluguel render mais. Daí, planeja-se o futuro, a sucessão. E por fim, blinda-se tudo. É um ciclo completo, uma proteção 360 graus. Vamos começar pelo começo. O pilar 1. A segurança de um portfólio não começa depois que o imóvel já foi comprado, não. Começa muito antes. É sobre fazer uma análise super rigorosa para não comprar problema. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer investigar tudo, fazer uma varredura completa, o famoso due diligence, tanto do imóvel quanto do vendedor. É analisar a certidão, registro, contrato, cada vírgula. O objetivo é um só: tomar uma decisão de compra com risco praticamente zero. Ok, a compra foi segura. Qual o próximo passo? Garantir que o dinheiro não vá pelo ralo com o imposto. E é aí que entra o pilar 2. Não é só sobre pagar conta, é sobre proteger o valor daquilo que foi conquistado. E a palavra-chave aqui é proatividade. É parar para analisar se o ITBI, aquele imposto da transferência, foi calculado certo. Muita gente paga mais em saber e dá para recuperar esse dinheiro. E claro, escolher a estrutura certa para cada tipo de operação, se vai ser na pessoa física ou jurídica, faz uma diferença absurda no bolso. Isso nos leva direto para o terceiro pilar, a tal da holding. Pensa nela como uma espécie de cofre super organizado, uma ferramenta poderosa para colocar ordem na casa, proteger o patrimônio e ainda economizar com impostos. Na prática, é como criar uma empresa da família que se torna a dona dos imóveis. Isso não só deixa a gestão e a sucessão muito mais fáceis, como cria uma barreira de proteção. E, de quebra, permite um planejamento de impostos muito mais inteligente. Agora, o quarto pilar. Ele pega o aluguel, que para muita gente é só uma renda extra, e transforma num negócio de alta performance, com gestão profissional de verdade. O objetivo aqui é bem simples: menos dor de cabeça e mais dinheiro entrando. E como se faz isso? Com uma seleção de inquilinos muito criteriosa, com contratos que são verdadeiras fortalezas, que protegem o proprietário e com uma gestão que cuida de absolutamente tudo, do começo ao fim. Chegamos agora num ponto super delicado, mas que é fundamental: a sucessão. Como garantir que o patrimônio passe para a próxima geração de um jeito tranquilo, barato e principalmente sem briga? Pois é, um bom planejamento sucessório é, antes de tudo, um ato de amor e cuidado. Ele usa as ferramentas da lei para diminuir o imposto sobre a herança, o ITCMD, e, o mais importante, para deixar as regras do jogo claras. Isso evita aquelas disputas que destroem famílias e garante que o legado continue.
E para fechar o ciclo, o sexto e último pilar que amarra todas as pontas, a proteção patrimonial. A ideia aqui é criar uma muralha, uma barreira legal entre os bens da família e os riscos que vêm de fora. E olha, é muito importante deixar claro, isso não tem nada a ver com esconder patrimônio, ok? É sobre usar as estratégias que a lei permite para proteger o que foi construído com tanto esforço. É garantir que um problema em um negócio não arraste todo o resto junto. Beleza, a gente viu toda a teoria, mas como é que esses 6 pilares funcionam juntos no mundo real? Vamos ver agora um exemplo prático que transforma completamente a situação de um investidor. Imagine o cenário. Um investidor com 10 imóveis, misturando urbanos e rurais, numa situação de caos total, desorganização e risco para todo lado. Primeiro passo: arrumar a casa. O desafio era um monte de matrícula errada, registro faltando, uma confusão. A solução? Uma regularização completa de cada um dos imóveis. Basicamente, foi como tirar uma certidão de nascimento nova e zerada para cada propriedade. Depois, o foco foi no dinheiro. Impostos como IPTU e ITR estavam sendo pagos errado, comendo lucro. A solução foi revisar tudo e até inovar, instalando energia solar para cortar custos e turbinar a margem dos aluguéis. Uma bela jogada de eficiência. E por fim, a visão de futuro. O patrimônio estava todo misturado, totalmente exposto a riscos. A solução estratégica foi criar uma holding para organizar tudo, proteger os ativos e desenhar um plano de sucessão claro, uma segurança para as próximas gerações. E o resultado final? Simples e poderoso. Um patrimônio 100% regularizado, muito mais rentável, com os riscos sob controle e, o mais importante, preparado para durar. Uma virada de chave completa. Ok, tudo isso pode parecer bem complexo. Então, como é que se começa a colocar em prática? Geralmente, os profissionais da área empacotam essas soluções em produtos, em etapas bem claras, para guiar os donos dos imóveis passo a passo. Isso pode começar com um diagnóstico 360 graus, que é um raio-x completo da situação. Depois, um plano de ação de 90 dias, com vitórias rápidas. Pode ter também uma gestão de aluguéis mais sofisticada. Ou até um projeto focado só em garantir uma sucessão sem brigas. A ideia é transformar essa montanha de tarefas em algo concreto, que dá para executar. E com isso a gente chega na nossa reflexão final. É um convite para olhar para o futuro, para pensar na verdadeira dimensão de se ter um patrimônio. Os ativos, os bens, eles têm o potencial de atravessar gerações, de beneficiar filhos, netos. A grande questão que fica é, o plano para cuidar desses ativos também foi feito para durar tanto tempo assim? Fica aí a reflexão. Até a próxima!